E eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá no texto onde a gente dá sequência à nossa série de mensagens dos encontros com Jesus, que a gente iniciou há algum tempo e a gente está chegando perto do fim, né? A gente já está chegando na terceira mensagem de trás para frente. Essa vai ser uma que vai iniciar uma outra área dessa série, onde a gente vai ver não encontros de maneira mais específica, como a gente viu nos textos anteriores, mas a gente vai abordar nesses 3 últimos sermões dessa série pontos da obra que o Senhor realizou por nós. Então a gente vai ver nesse texto de hoje como que Jesus ele venceu o mal por nós. Depois a gente vai ver no outro domingo como que ele obedeceu perfeitamente por nós. E no último sermão dessa série a gente vai ver como que ele subiu aos céus para reinar por nós. Então são 3 sermões fechando essa série dos encontros com Jesus que a gente vai ter olhando para essa obra de Jesus de maneira mais ampla do que ele fez por nós e aplicou isso à nossa vida através do Espírito Santo. Então a gente vai ver sermões um pouco mais até doutrinários que vai apontar para essa obra do nosso Redentor. Hoje a gente vai olhar para quem está acompanhando lá aquela lista dos sermões do ano de 2024, que a gente já tem do ano inteiro. É Mateus capítulo 3, do verso 13 até o capítulo 4, verso 11. Então a gente vai olhar 2 cenas aqui em sua sequência. A cena do batismo, no capítulo 3 de Jesus, e no capítulo 4, a cena da tentação de Jesus Cristo. Mateus capítulo 3, verso 13, até lá no capítulo 4, no verso 11. Peço que você, mesmo assentado, acompanhe a leitura desse texto que eu farei em reverência à palavra santa do nosso Senhor. Diz assim o texto: Por esse tempo, Jesus foi da Galiléia para o Rio Jordão a fim de que João o batizasse. João, porém, quis convencê-lo a mudar de ideia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por você e você que vem a mim. Mas Jesus respondeu: Deixe por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele concordou. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele.
Com isso, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, Deus de bondade, Deus de graça, Deus que se revelou a nós através da sua palavra. Nós pedimos, Deus, nessa hora que, através dessa palavra revelada do Senhor, que será exposta aqui nessa noite, encontre morada em nosso coração. Que o Senhor, através da tua palavra, aplicada ao nosso coração pelo Espírito Santo, possa transformar, Deus, o que há de necessidade para transformação em nossa vida, em todas as áreas. Que a gente possa, através da tua palavra, Deus, aplicada em nós, viver de maneira mais fiel a ti. Viver com a fé mais fortalecida no Senhor, de maneira mais íntima com o Senhor. Compreendendo, Senhor, o que significa esse batismo do nosso Senhor para nós. O que significa a tentação do nosso Senhor Jesus para nós hoje. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ensine nessa hora. Nos dê, Pai, sabedoria, conhecimento do Senhor na Tua palavra. Nós ansiamos por isso. Nós necessitamos desse alimento. E assim estamos aqui, Deus, para ouvi-lo. E é por amor e no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém. Esses são textos que são muito conhecidos nossos, né? A gente conhece muito bem o texto ali onde Jesus é batizado, está nas águas e desce depois do céu aberto, o Espírito Santo em forma, né, ou semelhante a uma pomba, o Pai falando dos céus, esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado, ou em quem eu me comprazo, na ara, não é? E depois a tentação de Jesus no deserto, aquelas 3 tentações ali por Satanás. A gente precisa se atentar que, apesar da Sociedade Bíblica ter separado o texto é uma sequência, é uma coisa só. Então a gente vai ver aqui que uma coisa acontece logo após a outra. Não tem intervalo ali. Jesus é batizado e já é levado ali para a tentação. Então, algumas coisas a gente precisa compreender, porque são textos, são cenas ali nesse texto que a gente leu, que são às vezes envoltas em mistérios, envoltas em problemas que a gente vai ter de interpretação às vezes. Então, a gente precisa compreender alguns detalhes aqui. O início do ministério de Jesus, ele é marcado pelo seu batismo. Apesar dele ter nascido e tal, toda a vida de humilhação, enquanto bebê, enquanto feto na barriga da sua mãe, quando ele tinha 12 lá no templo e tudo mais, falando lá, discutindo com mestres da lei, o início do ministério de Jesus, ele acontece através do batismo, onde ele é capacitado ali pelo Senhor, através do Espírito Santo. R.C. Sproul, ele vai dizer que foi por ocasião de seu batismo que Jesus foi ungido e capacitado pelo Pai para seu ministério terreno, em cumprimento das palavras de Isaías. Lá em Isaías 61, verso 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Então a gente percebe aqui como que a Trindade, ela é revelada nesse texto, no início do ministério de Jesus. A gente vê o Pai, a gente vê o Filho, a gente vê o Espírito Santo, cada pessoa desse Deus triuno. E Sproul, ele vai dar sequência na sua fala, dizendo: o Pai falou ao Filho, o Espírito Santo ungiu o Filho, e o Filho foi ungido e iniciado no ministério. Assim como os 3 membros da Trindade haviam estado na criação, todos eles também estiveram presentes nesse momento inicial da redenção. Inclusive, é o Espírito que a gente vai ver na sequência do texto, que leva Jesus para ser tentado no deserto. Não é Satanás que pega ele e leva ele para lá, é o próprio
Espírito, né? Então a gente vai perceber como que a Trindade Santa, apesar de a gente focar muito na pessoa e obra de Jesus, a Trindade Santíssima, ela participa dessa obra da redenção. Quando o Pai ele envia o Filho ele cumpre a sua obra, tendo início aqui nesse texto de batismo, onde ele é capacitado, que a gente viu, e o Espírito Santo, que capacitou Jesus, capacita a igreja e nos aplica esse evangelho, essa obra, essas boas novas de Jesus Cristo na nossa vida. Então, a gente vai perceber aqui que depois do Espírito levar Jesus para o deserto, ele passa 40 dias, 40 noites de jejum, quem o tenta é Satanás. E a Bíblia ela vai evidenciar essa obra do tentador, essa obra do nosso inimigo como tentador, como enganador, como aquele que vai tentar, de fato, nos desviar do próprio Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, Paulo diz lá: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Então, a gente percebe como que Paulo estava preocupado aqui com o tentador, aquele que tenta os servos do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 7, verso 5, Paulo falando ali para casados, não é, para casais, ele diz: não se privem um ao outro por algum tempo para se dedicarem à oração. Retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Pedro também vai apontar para esse tentador, esse inimigo, lá no capítulo 5 da sua primeira epístola, verso 8. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então a gente precisa se atentar na Escritura que quem vai tentar a nossa vida, o povo do Senhor, para pecar, para se desviar do Senhor, é Satanás. Não é o nosso Senhor. A exemplo da própria tentação de Jesus Cristo no deserto. Então a gente vai ver como que Jesus ele vai ser tentado, e nessa obra de tentação, nessa obra de batismo de Jesus antes da tentação, como que isso aponta para a sua vitória sobre o mal em nosso lugar, por nós. Como que ele vence o mal por nós, e como que o batismo e como que a tentação dele aponta para essa vitória que ele nos concede. Então, olhando para o batismo primeiro, de maneira até mais breve, a gente vai ver como que Jesus, apontado como o segundo Adão, ele venceu o pecado por nós. O mal, como a gente tem visto aqui em sermões, inclusive anteriores, ele entrou no mundo, não é? O pecado, através do descumprimento da lei do Senhor, lá pelo primeiro homem, aquele que representa toda a humanidade, Adão. Como segundo Adão, que Jesus é apresentado pela Bíblia, ele vence isso por nós. Como o Cordeiro de Deus, como ele é apresentado, ele tira o pecado do mundo. Aquilo que entrou lá por intermédio de Adão, Jesus, como segundo Adão, como Cordeiro de Deus, ele tira, ele corrige. A gente precisa olhar lá para o texto de João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, não é? Um texto paralelo aqui do batismo de Jesus. Lá, quando Jesus está chegando perto, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nesse texto a gente não vai ver isso, mas lá, quando Jesus está chegando perto, João Batista afirma isso. João Batista chama Jesus do Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que vai tirar o pecado do mundo. Então, quando Jesus é apresentado aqui para ser batizado como aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, evidencia que Jesus ele está corrigindo algo que Adão
fez lá atrás de errado. Se no primeiro Adão nós fomos manchados pelo pecado, corrompidos pelo pecado através da queda, no segundo Adão nós somos limpos, libertos pela graça do Senhor, disso que foi manchado lá atrás pelo primeiro. E ao ser batizado, é interessante a gente pensar no batismo de Jesus, porque Jesus aqui nesse batismo, ele está representando o seu povo. Jesus precisava ser batizado como a gente enxerga o batismo, simbolizando ali a limpeza, a purificação dos pecados. Jesus tinha pecado? Não. Jesus precisava passar por esse rito com esse significado como nós? Não. Por que Jesus é batizado então? Por que ele faz isso? Para cumprir a justiça, toda a justiça. Porque, apesar dele não ter pecado nele, ele não cometeu nenhum perfeito, Cordeiro de Deus, perfeito, que tira o pecado do mundo, ele estava com os nossos pecados sobre os seus ombros. Ele estava carregando o pecado de todo o seu povo. Então, quando ele é batizado, Jesus está representando aquela obra que ele vai fazer, culminando lá na cruz do Calvário, de limpeza, de regeneração, de purificação daqueles que iriam crer no seu nome, na sua obra de purificação que ele realiza nessa terra em humilhação. Então, aquele ato de batismo de Jesus, ele vai representar a cada um de nós, o seu povo. Ele está representando a nossa libertação, a nossa purificação dos pecados. Então, logo, a gente percebe que Jesus, ele substitui a representação que a gente tinha em Adão. Agora a gente é representado não mais pelo primeiro, que nos manchou, mas pelo segundo, que foi batizado, que cumpriu a perfeita justiça do Senhor em nosso lugar. Lembre-se que a gente viu aqui no domingo passado, com o puritano Thomas Goodwin, que só existe dois homens para Deus, Adão e Cristo. Ou a gente está pendurado em Adão, ou a gente está pendurado em Cristo. Então, como segundo Adão, Cristo, ele cumpre, e isso é demonstrado através do batismo, aquilo que a gente não poderia cumprir, que é toda a justiça de Deus. E aí ele nos purifica. Então, esse ato de limpeza, de batismo ali, quando Jesus é batizado, ele já está apontando para os seus, para a sua obra, para a limpeza que ele faria através do seu próprio sangue para o seu povo. Então ali inicia o seu ministério em direção à cruz. E a partir dali, Jesus já sabe qual o local aonde ele vai parar, a cruz do Calvário. E tudo que ele faz, tudo que ele fala é já com isso nos olhos. É já sabendo que ele vai para a cruz, vai receber a maldição do pecado em nosso lugar, cumprindo toda a justiça perfeita do Senhor. Sproul, ele vai ter uma citação até longa, preste atenção, onde ele vai detalhar essa obra de Jesus em nosso lugar. E ele diz: um aspecto decisivo do ministério de Jesus foi sua vinda como o novo Adão. Ele veio como a materialização e personificação de Israel. A fim de cumprir sua missão, ele tinha de obedecer a todos os requisitos que Deus havia imposto a Israel e aos homens. Jesus não tinha pecado do qual se arrepender. Todo o seu ministério foi vicário. Ele foi um substituto. Ele foi morto na cruz, não por causa de seus pecados, mas por causa dos pecados do seu povo. Foi isso que ele quis dizer quando afirmou: nos convém cumprir toda a justiça. Muito embora não tivesse a necessidade de ser batizado, Jesus submeteu-se a este rito como solidariedade ao seu povo. João, por fim, consentiu e batizou. Então, a gente vai perceber como que Jesus, ele aponta
para nós como representante através daquele batismo dele, que ele não precisaria passar, mas ele passa representando o seu povo que está manchado pelo pecado. E como Heber Júnior, o reverendo presbiteriano, ele diz, e eu citei isso acho que na quarta-feira, no nosso estudo do PG, ele diz assim: Deus tratou o filho como inimigo, para que os inimigos fossem tratados como filhos. Então, o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, ele foi tratado como inimigo na cruz do Calvário, para que os inimigos, que éramos nós, fôssemos tratados como filhos, pelos méritos de Cristo, que recebeu a maldição e a punição pelo pecado, juízo pelo pecado, o nosso pecado que merecia cair sobre nós. Então, por isso a gente percebe como que Jesus venceu o pecado por nós. E assim, o que nós devemos a Ele? Tudo. Toda a nossa vida é rendida a Ele. O vencedor que nos tornou mais do que vencedores nele. E a maior evidência dessa vitória de Jesus Cristo está aqui na tentação de Jesus por Satanás, quando Jesus ele não se dobra diante de Satanás, sendo tentado em todas as coisas, como o autor de Hebreus vai dizer que Jesus foi. Que a gente pode olhar aqui para esse texto e achar que Jesus foi tentado só aqui e acabou. Teve três investidas ali, acabou. Não, Jesus foi tentado em tudo, muito mais até do que a nós, mas ele não se dobrou diante da tentação do inimigo. Então a gente viu aqui nesse texto como que na tentação agora, Jesus vence essa tentação e termina lá no final com o inimigo indo embora. Jesus fala lá no final: sai daqui, Satanás, vai embora. E ele vai. Jesus é levado para lá pelo Espírito para ser tentado. E ele só é tentado depois de 40 dias de jejum e 40 noites. A gente vai ver aqui como segundo Adão, como que essa tentação de Jesus, ela tem um paralelo muito profundo e interessante com a tentação de Adão e Eva no Éden. Lá no Éden, a gente vê lá em Gênesis 3 que foi preciso somente uma tentação para que o homem caísse. Aqui Jesus foi tentado pelo menos 3 investidas, e nenhuma dessas 3 ele se dobrou, ele venceu todas elas. E ao ser tentado, a gente percebe como que Adão lá, em Gênesis 3, ele estava num lugar perfeito, o jardim perfeito que Deus criou. Jesus não. Jesus estava num mundo já corrompido pelo pecado, apesar dele ser totalmente puro, mas o ambiente em que ele estava era totalmente corrompido pelo pecado, diferente de Adão. Adão, ele não foi privado de comer. Adão, ele não estava em jejum. Adão poderia comer de qualquer árvore, de qualquer fruto, menos de umazinha só. Provavelmente ele estava alimentado ali. Ele não estava 40 dias em jejum. Jesus estava 40 dias e 40 noites em jejum. Outro ponto interessante, Adão ele não estava sozinho, ele estava do lado de Eva. Ele tinha alguém ali para poder se fortalecer ou se unir para combater o inimigo. Jesus estava sozinho. Ele foi levado pelo Espírito. E lá ele foi tentado sozinho, ele e Satanás. Já capacitado para o ministério pelo batismo no Espírito Santo que ele recebe no momento ali do seu batismo. Mas, como a gente pode perceber, Adão, ele falha tendo tudo favorável, tendo tudo a seu favor, num lugar perfeito, de barriga cheia, com companhia,
ele falha, ele cai. Jesus, ele vence num lugar imperfeito, sozinho e cheio de fome que ele estava. Porque o texto vai dizer que depois de 40 dias, 40 noites de jejum, ele teve fome. Jesus não estava aqui sem fome, ele estava. A gente precisa entender que aqui, mais uma vez, a humanidade de Jesus ela é exposta, assim como a sua divindade, as duas naturezas de Jesus. Então ele estava com fome de verdade aqui. Ele não estava brincando aqui, ele estava com fome. Ele era 100% homem. A gente precisa se lembrar disso. Por isso que a tentação aqui ela ganha mais força ainda em Jesus Cristo, porque ela vai tentar Jesus em suas duas naturezas. Olha a primeira tentação, como o inimigo, ele coloca, na primeira e na segunda a gente vê o inimigo, nas três, né? Mas na primeira e na segunda principalmente, ele colocando a própria palavra de Deus em xeque, tentando invalidar. Jesus, repare que Jesus no batismo, ele tinha acabado de ouvir do próprio Pai, e todos que estavam ali, porque foi algo audível, tanto que está registrado para nós, esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. O Pai falou isso. E aí aqui na tentação, Satanás chega para ele, tu não é o filho de Deus? Tu não é o filho de Deus? 2 vezes. O que ele está mostrando aqui? Se tu é mesmo esse filho de Deus, então faz isso aqui. Você acabou de ouvir, é mesmo isso aí? Será que é mesmo? Ele tenta, com as suas artimanhas, usar a própria palavra do Senhor, que foi dita anteriormente ali para Jesus e para todo mundo. Tu é isso aí mesmo, filho de Deus? Então a primeira tentação, transforma essas pedras aqui em pães. E Jesus, a gente vai ver que ele estava com fome. 40, eu não sei se você já ficou um dia sem comer. Tem gente que faz, né, aquele jejum e tal, né, fica mais de um dia sem comer. Eu tenho dificuldade seríssima com isso. Imagina uma semana, 7 dias sem comer, você consegue? Eu com um dia, eu acho que eu já estou entrando em crise existencial. 7 dias sem comer, você já conseguiu ficar 7 dias sem comer? Eu acho que ninguém aqui conseguiu. Se conseguiu 7, conseguiu 40, eu quero ver. 40 não dá não. 40 não dá não. É quase sobre-humano. Quase sobre-humano. 40 dias sem comer. Imagina a fome que Jesus estava. E aí, Satanás, ele coloca a tentação, já que Deus acabou, o Pai acabou de falar que você é o Filho de Deus, o Filho dele, então transforma isso aqui que eu quero ver, essa pedra em pães. Jesus morrendo de fome, imagina, ele sabia que ele era o Filho de Deus. Jesus não tinha dúvida de ser o Filho de Deus. Jesus não tinha dúvida do seu poder. Jesus tinha acabado de ser capacitado pelo Espírito e ouvido do próprio Pai, que era o seu Filho. Jesus, mais à frente, ele vai multiplicar pães de uma forma que vai alimentar milhares de pessoas. Ele poderia facilmente, mas de maneira muito simples, transformar aquelas pedras em pães, de fato. E ele devia estar com o estômago colado já. Imagina como isso não ganha força para tentá-lo ali, na sua fraqueza. Naquele momento Jesus estava em fraqueza, em humilhação. Jesus era 100% homem. E 100% Deus, ele poderia transformar aquelas pedras em pães. A tentação, irmãos, do inimigo, ela muitas vezes vai se apresentar para nós, talvez na maioria das vezes, em algo palpável, simples da vida, do cotidiano. Satanás, ele não vai tentar a gente com algo que é impossível a nós a fazer. Ele vai tentar a gente com aquelas coisas que a gente está aqui, ó, a gente pode pegar. Pega isso aqui. Sabe aquela coisa, a gente está lá no trabalho e aparece aquela situação, você quer ganhar mais um pouquinho, né? Aqui é simples, é só assinar aqui, uma assinaturazinha. Fácil. Aí a pessoa está precisando, né, dinheiro.
está lá com conta para pagar. É simples. Está aqui na minha frente. Eu posso fazer isso. E eu estou precisando disso. É assim que ele tenta. É assim que ele invalida a palavra de Deus. É assim que ele tenta distorcer a palavra de Deus. Talvez o maior exemplo seja no adultério. Nesse contexto que a gente vive, não é? Altamente sexualizado nesse mundo, onde a facilidade das pessoas trocarem de cônjuges e multiplicando-se as trocas de casais. Não dá certo, né? Muita gente fala isso, não está dando certo, não está feliz, termina logo. Tanta gente aí, é tão fácil arrumar alguém. Termina logo. Não está te fazendo feliz. Fácil. E aí, às vezes, a pessoa está mal no casamento, e aí aparece alguém lá, se colocando à disposição para tomar o lugar do cônjuge. Isso acontece a balde por aí, irmãos. E muita gente cai nisso aí. Muita gente cai, porque é assim que o tentador ele faz. Ele faz coisas, coloca coisas na nossa frente assim, ó. Isso aqui é simples para você, você está precisando. Você está precisando disso. Ele vai usar da fraqueza nossa. E ele conhece, não porque ele sonda, mas ele está, como Pedro diz, ao nosso derredor. Então ele está vendo o que a gente está fazendo. E ele é antigo, né? Ele é antigo, ele estava lá no Éden. Imagina quanta coisa ele não já viu. Quanta coisa ele não conhece. Ele conhece o pecado. Ele conhece o mal. Porque ele é aquele que pratica o mal. Aquele que conduz aqueles que praticam o mal. Como Paulo vai dizer aos Efésios, capítulo 2. Agora, repare aqui, na segunda tentação, como que o inimigo ele vai nesse processo de invalidar a palavra do Senhor, de alterar a palavra do Senhor. Ele vai, que Jesus responde, né, com a própria palavra, nas 3 vezes. Né? Mas aí na sequência, ele vai, já que você quer usar a palavra, então vamos usar a palavra então. Então ele diz, se você é o Filho de Deus, olha aqui mais uma vez, né? Jogue-se daqui, porque está escrito. E aí o inimigo usa a palavra, e está escrito mesmo. Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles se sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Salmo 91, verso 11 e 12. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. E esse salmo ele está falando de Jesus mesmo, não é de nós, como muita gente pensa. Aqui ele está falando de Jesus mesmo. E aí o inimigo ele usa aquele salmo lá, que ele conhece a palavra. Ele conhece, eu estou falando, ele é antigo. Ele sabe o que Deus falou lá para Adão. Ele falou, não é bem assim não. Você não vai morrer não, fica tranquilo. Ele não quer que você tenha o conhecimento dele. É só isso. Ele conhece a palavra. E ele fala que, não está escrito lá, Jesus, que se der ordem aos anjos, eles vão te proteger e tudo mais. Então pula daqui se você é o Filho de Deus e fala isso aqui para os anjos aqui. Ele usa a palavra, só que a hermenêutica do diabo é ruim. Como de muita gente hoje, que interpreta mal as escrituras. E aí usa para o seu bel prazer. Usa para a sua boa vontade, não para cumprir a boa vontade do Senhor. Usa para a sua necessidade, como era de Satanás, que ele usou a palavra para a sua necessidade de tentar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para tentar impedir a obra de redenção. Ele usa a palavra. Mas Jesus mostra a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Ele mostra para Satanás que aquela não é a aplicação daquele texto que ele citou.
que não é isso que aquele texto está dizendo na prática. Apesar dele ter citado bem o texto, não é bem isso aí que ele está querendo que eu faça. E ele diz, não, mas também diz lá que eu não posso tentar o meu Deus. Que eu não posso colocar Deus à prova. Então ele mostra que não, se eu fizer isso aqui é uma contradição. Ou seja, se a Bíblia não há contradição, você está interpretando a palavra errada, Satanás. Não é assim, não. Eu não posso tentar o meu Deus. Por que ele não pode tentar o seu Deus? Porque se ele se jogasse de lá, né, primeiro que aquele texto não estava falando disso, não estava apontando para isso, para aquele momento ali. A gente vai ver que os anjos eles servem a Jesus de fato. Mas não era aquilo ali que estava acontecendo. E aí ele ia colocar Deus contra a parede. Eu vou me jogar daqui para ver se eu sou filho de Deus mesmo. Eu vou me jogar daqui para ver se esses anjos aqui, se Deus vai cumprir a palavra lá. Sabe como que isso acontece na prática, às vezes na nossa vida? A gente olha lá para Daniel na cova dos leões, né? Coisa maravilhosa, como que Deus protege, guarda, né? E aí o camarada, de maneira bem literal mesmo, ele vai entrar lá na jaula, ele vai lá no zoológico e entra na jaula do leão, e a gente acha às vezes que isso é um ato de fé, e aí que está o problema. Muitas vezes a gente olha o que é uma prova no sentido de tentar o nosso Deus como se fosse um ato de profunda fé. Nossa, que fé que ele tem. Imagina Jesus se jogar lá, não, eu creio. Eu creio mesmo que eu sou o filho de Deus, que os anjos vão me servir, eu vou pular. Às vezes a gente acha isso. E aí o camarada vai entrar lá na cova dos leões, lá na jaula. Não, porque se Deus guardou lá Daniel lá atrás, ele tem que me guardar, eu sou filho de Deus. Então eu vou entrar lá. Isso é querer colocar Deus contra a parede, irmãos. É querer falar, Deus está aqui, interpretando mal a palavra, né, sempre, e querer falar, olha, então você tem que fazer isso aqui na minha vida. Porque está dizendo aqui. É aquele camarada também que fica sentado no sofá, esperando o maná cair do céu, porque caiu lá atrás. Né, eu vou ficar aqui sentado. Jesus disse para mim, lá no Sermão da Montanha, que eu não preciso andar ansioso. Que se ele alimenta a ave, se ele veste os lírios do campo, então não vai me faltar nada. Então eu vou ficar aqui sentado no meu sofá que vai vir. Deus não está falando isso ali. Jesus não falou disso ali. Jesus não está falando de preguiça. Jesus não gosta de preguiçoso. Ele não está falando para você chegar e ficar lá no sofá à vontade que ele vai enviar alguém lá na tua porta para entregar uma comida. Né? Todo dia. Corvos. Né? Como ele fez com Elias. Aí o cara vai olhar, não, lá é viúva de Sarepta, né? O negócio não parava de... Não abaixava a botija. Então eu acho que vai acontecer isso aqui comigo. Por que não? Isso é colocar Deus na parede, irmãos. Interpretando a própria palavra mal. Às vezes a gente faz isso, sabe com o quê? Com o dízimo. Olha que interessante. A gente fala, às vezes, coloca Deus à prova. No sentido de colocar ele contra a parede de barganha. Deus promete, por exemplo, que vai me suprir, né, com pão de cada dia. Então eu vou lá, vou depositar, porque eu sei que não vai faltar. E vai chegar esse negócio aqui. Não é assim, irmãos. Dízimo não é para colocar Deus contra a parede, não, e falar, olha, eu vou te dar aqui, mas, dá aqui, Senhor, tá? Não estou precisando. Dízimo, irmãos, é, primeiro, uma lei para nós. Nós temos que simplesmente obedecer como filhos de Deus. E mais, com um coração grato. É gratidão, não é para querer receber porque Deus falou que se eu dizimar, não. É simplesmente cumprimento da palavra do Senhor em gratidão, reconhecendo a sua provisão, reconhecendo a sua graça, reconhecendo o seu favor. A gente devolve um pouquinho do que Ele nos dá tanto para o que serve o avanço do reino do Senhor físico aqui nessa terra. Então a gente peca muitas vezes,
tentando o nosso Deus, colocando o nosso Deus contra a parede, sem perceber. E o tentador, ele tenta fazer isso conosco. Assim como fez com Jesus. Pula daqui se tu é o filho de Deus. Está escrito lá. Está escrito lá. Mas, irmãos, há uma verdadeira interpretação da Escritura. Muita gente diz, a Bíblia, né, cada um interpreta de uma maneira. Cada um interpreta de um jeito. Lá interpreta assim, aqui interpreta assim, está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Existe uma interpretação bíblica correta. E a gente precisa se apegar a isso, que é o que Jesus usa aqui para combater a tentação, o inimigo. A palavra corretamente ensinada, aplicada e interpretada pelo próprio Jesus. Então a gente precisa se atentar se a gente não está interpretando de maneira errada a palavra do Senhor. E a gente vai ver a terceira tentação aqui, o inimigo colocando diante de Jesus a tentação da idolatria aliada à soberba. Eu fiquei em dúvida se eu falava sobre idolatria ou sobre soberba, mas aqui a gente vai ver que as duas coisas estão unidas de maneira inseparável, essa tentação aqui a Jesus. Olha só como é que ele vai falar aqui na última tentação. Ele leva Jesus lá para o monte mais alto, um lugar mais alto ali que tinha. Ele mostra todos os reinos a Jesus Cristo e a glória deles. E diz a Jesus, eu vou te dar tudo isso aqui, que você está vendo, todos os reinos dessa terra, e toda a sua glória, se você me adorar. O que ele está fazendo aqui? Primeiro que ele está mentindo, né? Porque todos os reinos não são dele. Porque é um mentiroso. O tentador é mentiroso. Ele não tinha nada para dar. Não era dele. Ele não tem nada. Não é ele que controla o fio de cabelo que cai da sua cabeça e a folha que cai da árvore. Não é. Isso aqui não é dele. O mundo é o mundo de Deus. A gente precisa se atentar a isso. Deus é o Criador de todas as coisas e tudo é dele. Por mais que o inimigo tenha algum domínio sobre os ímpios, como Paulo vai dizer aos Efésios, está debaixo da soberania do nosso Senhor. Não é dele para ele dar para alguém. Mas o tentador, ele faz isso. Ele oferece alguma coisa ilusória, mentirosa. Ele promete coisas que ele não vai dar, porque ele não tem direito a isso. Ele não tem poder para isso. E isso ele faz com Jesus. E a idolatria. Se prostre diante de mim. A condicional era simples. Se prostra aqui, ninguém está vendo. Ninguém está vendo, só a gente aqui. Só me adorar aqui. Você vai ter toda essa glória. Olha a tentação da soberba. Você vai ter toda essa glória desses reinos. Olha que maravilha. Olha a soberba aqui. Ele só, talvez, não tenha percebido que Jesus é aquele que abriu mão da sua glória para estar conosco aqui. Ele é aquele que se esvaziou de toda a sua glória, como a gente leu e cantou aqui, para estar aqui humilhado, em semelhança de homens, carregando os nossos pecados. Assim, de maneira muito parecida, foi a tentação de Adão e Eva no Éden. Coma desse fruto, você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. Nossa, que glória é essa? Ter o conhecimento que Deus tem. Que maravilha é isso. Sair debaixo da autonomia de Deus para governar a minha própria vida. Não é assim que muita gente pensa hoje. Eu sou o dono da minha vida. Você é que tem que controlar a sua vida. Às vezes a gente fala isso para o outro, né? Tome as rédeas da sua vida. Você é o dono de si mesmo. Não ouça ninguém, ouça o seu coração. Olha que maravilha.
forte isso. Meu corpo, minhas regras. Olha que maravilha, eu faço o que eu quiser com o meu corpo, porque é meu, as regras são minhas. E Deus fica onde nisso? Deus está onde nisso? Isso é coisa de Satanás, irmão. Isso é coisa do inimigo. Não é teu, pode ficar. Faz o que você quiser. Vai dessa maneira, do jeito que você quer. Ouve o seu coração, olha que maravilha. A gente cai assim. Artimanhas do inimigo, que encontra às vezes terra fértil em nosso coração, pelo coração idólatra que nós temos muitas vezes, pelo coração pecador que muitas vezes nós temos, querendo controlar a nossa própria vida enquanto ela está no controle de Deus. E a gente luta para perceber isso, porque mesmo que a gente ache que a vida está no nosso controle, ela não está. A gente só não está enxergando isso. Esse é o problema da humanidade. Ela não percebeu que Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre filhos dele, sobre ímpios, sobre Satanás, sobre todas as coisas. Cristo venceu. Cristo venceu. Satanás, ele se retirou. Satanás, ele não tinha poder nenhum sobre Cristo. Os demônios, inclusive, eles sabiam, e isso está evidenciado na Escritura, como a gente vai ver, e sabem hoje que Jesus é o Filho de Deus. Ele tenta ali, se tu és o Filho de Deus, mas eles sabem que Jesus é o Filho de Deus. E eles dizem isso. Engraçado que lá em Marcos capítulo 4, lá no finalzinho, quando Jesus acalma a tempestade e os discípulos são exortados com a sua falta de fé, pequena fé, e questionam, lá no finalzinho, quem é esse que até o vento, a tempestade, o mar, lhes obedecem? Quem é este? Aí lá no capítulo 5, lembre-se que é um texto na sequência, na cena seguinte, Jesus está se encontrando lá com o endemoniado, e aí o endemoniado, o demônio, no caso, no corpo do camarada, vai dizer lá em Marcos capítulo 5, verso 7, quando ele avista Jesus, e ele vai lá e se prostra diante de Jesus, de joelhos, o Satanás, o inimigo. O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. O que os discípulos terminam perguntando depois da tempestade, o demônio responde aqui. Filho do Deus Altíssimo, Jesus, não me atormente. Eu te peço. Eles sabem quem é Jesus. Eles sabem que Jesus é vitorioso, que Jesus venceu. Eles sabem que eles estão limitados e acorrentados por Deus. Só lembrar de Jó. É só lembrar de Jó. Isso lá atrás. Séculos e séculos antes de Jesus. Milênios. Ele fez só o que Deus permitiu a ele fazer. Ele não fez nada além disso. Então, irmãos, essa realidade, ela não vai nos levar, apesar de sermos vitoriosos em Cristo Jesus sobre o pecado, sobre o inimigo, a um conforto onde a gente não vai se preocupar mais. A gente pode ficar tranquilo ali, relaxado na nossa vida, que não tem problema mais. É só praia, não quero mais saber. Jesus fez por mim tudo, não preciso fazer mais nada. Mas ele orienta a gente com a nossa responsabilidade. E ele diz lá em Efésios, quando Paulo está falando lá sobre santidade, sobre deixar a vida ruim para viver a vida do Senhor, a vida correta, uma vida santa, ele fala no verso 27, capítulo 4, não deem lugar ao diabo. Não deem lugar ao diabo.
Aí no capítulo 6, que a gente leu aqui, um pedaço sobre a armadura de Deus, ele vai falar, vistam-se com essa armadura, resistam. E qual é a arma da armadura? Você lembra? A espada do Espírito. A palavra de Deus. O que Jesus usou aqui, está escrito, está escrito, está escrito. Ele nos dá essa arma para a gente lutar contra o nosso inimigo que está ao nosso derredor, tentando nos dar rasteira. Por mais que a gente saiba que ele já está vencido nisso. A gente tem um Deus que ele nos dá a condição de sempre vencer o pecado. Como Paulo, ele vai dizer aos Coríntios no capítulo 10, e lá o contexto é idolatria. Idolatria, que é a última tentação aqui de Jesus. Pecado. E ele fala lá no verso 12, por isso, aquele que pensa estar de pé, veja que não caia. Ele vai dizer na sequência, não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana. Aqui é tentação de pecado, ele está falando de idolatria. Ele não está falando de provar a nossa fé, não. É pecado, pecado. Não veio nenhuma tentação que não fosse humana. E ele continua, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para que vocês possam suportar. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Deus ele nos dá a condição de resistir à tentação e não pecar. Mas a gente peca. Mas a gente tem também esse que a gente leu aqui em Hebreus, que é aquele que foi tentado em todas as coisas e se compadece de nós, das nossas fraquezas, porque ele conhece, ele foi tentado em tudo. A nossa semelhança, como diz lá no verso 15 do capítulo 4 de Hebreus, que lemos aqui, mas ele sem pecado. Mas ele é o nosso sumo sacerdote, o vencedor, que no final foi servido pelos anjos, quando o inimigo sai. E mais à frente, esse Jesus que venceu, que foi servido pelos anjos, no momento ali, beirando a cruz, o último com seus discípulos, ele serve os seus discípulos na ceia do Senhor. Ele pega o pão, ele pega o cálice e firma nele a nova aliança. E ele nos garante nele uma grande ceia, muito mais gloriosa do que essa que a gente vai celebrar agora, mas num lugar perfeito, com corpos perfeitos, com ele fisicamente, presencialmente, conosco, as bodas do Cordeiro, que iremos celebrar com o nosso Senhor, com o nosso noivo. Então, para a gente concluir de maneira bem breve, cuidado, se tiver que guardar alguma coisa aqui, guarde, cuidado com o pecado, cuidado com o tentador, cuidado com as brechas que você deixa, com o enganador, cuidado, se apegue com profundidade e firmeza à palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Deseje conhecer mais a palavra de Deus, porque é isso a nossa espada. Estude, se aprofunde com desejo, com sede, com fome de aprender mais quem é o Senhor e quem nós somos, que é a palavra. Lute com a armadura do Senhor, com a arma que Ele te deu, com a força que Ele te deu através do Espírito Santo. Porque o pecado ele pode te levar a lugares horríveis nessa vida. Por mais que você não pode ser separado do Senhor, você pode sofrer coisas horríveis nessa vida por conta do pecado. Mas saiba que se você pecar, cair, e você vai pecar, e vai cair,
e eu também, nós temos um advogado, um intercessor fiel, à destra de Deus Pai, para nos proteger. Ele que venceu o pecado e Satanás por nós, por mim, por você. Então confie nele. Confie nele. Corra para ele. Viva para ele. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que Deus assim nos abençoe.